Salve, compas! Nas últimas semanas tem circulado nas redes sociais imagens como essa aqui. Essa matéria de 2010 refere-se à Dívida Pública Federal, ou DPF, deixada por Lula no final de seu mandato. A dívida deixada pelo petista foi de 2,2 trilhões de reais. De fato, ele realmente dobrou os 986 bilhões deixados por Fernando Henrique Cardoso. Mas agora, em 2021, nós vemos recordes de jornais falando sobre a dívida absurda que o Lula deixou e como isso foi impactante para a situação caótica que o Brasil vive hoje. Mas, na moral, você sabe o que é dívida pública federal? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Se liga aí. Tá, hoje a gente vai te explicar o que é dívida pública federal, ou DPF para os íntimos. Mas antes, dá o seu like e compartilha esse vídeo para a gente alcançar mais pessoas. De maneira bem simples, pelo governo federal gastar as verbas públicas, ele tem que se basear num orçamento elaborado no ano anterior. Esse orçamento define de onde vem a grana, como e no que ela vai ser usada, e isso é definido pela Lei Orçamentária Anual, ou LOS. Quando a lei orçamentária é definida, o governo estima quanto de receita vai entrar e como essa grana deverá ser utilizada, definindo metas de investimento e de gasto em cada área. Saúde, segurança, educação, cultura, etc. Quando o governo não consegue arrecadar verbo bastante para bancar aquilo que foi definido pelo LOA, significa que o governo vai ter que gastar mais do que arrecadou, e isso é chamado de déficit orçamentário federal. Se rola o tal do déficit orçamentário, o governo precisa arrumar a grana de outros lugares para pagar as metas definidas pelo LOA. Sendo assim, o déficit orçamentário nada mais é do que a dívida contraída pelo governo para poder pagar as contas. Do jeito que a gente está falando aqui, parece que isso é uma eventualidade que só acontece de vez em quando, né? Mas não se engane. Todos os anos, desde Collor, o Brasil começa o ano no vermelho. E todos os anos, parte do LOA, da Lei Orçamentária Anual, debate como o déficit vai ser pago. Parece até o Dan dos ativistas digitais pagando um cartão de crédito com outro cartão de crédito. Mas vamos passar por cima disso por enquanto. Por que assim? Porque agora, nos últimos 30 anos, todos os governos deixaram dívidas públicas para a próxima gestão. Isso não foi exclusividade do governo Lula. O que chocou os jornalistas e economistas lá em 2010 é que o Lula mais que dobrou o valor da dívida pública em comparação à dívida deixada pelo FHC. Se liga nessa tabela. Como vocês podem ver, o Fernando Henrique deixou uma dívida de 987 bilhões, enquanto Lula deixou uma dívida de 2,2 trilhões. Mas a gente precisa levar algumas coisas em consideração nessa análise. Talvez a primeira delas é como a imprensa noticiou isso tudo. A imprensa ficou alarmada com a dívida deixada por Lula, mas estranhamente não demonstraram o mesmo alarmismo quando o FHC deixou uma dívida 16 vezes maior do que aquela deixada pelo governo Collor e Itamar. E agora, o gabinete do ódio e sua máquina de fake news está tirando esses dados da gaveta dizendo: "Meu Deus, veja só como Lula gastou." Mais uma vez, essa máquina podre de fake news está querendo fazer de conta que tudo de ruim que já aconteceu no Brasil é culpa deles. Sim, deles. E o PT, hein? E o Lula? Esse tipo de imagem aparece de forma tão aleatória, tão sensacionalista e tão desprovida de fonte que ela só pode estar vindo das máquinas de desinformação que a extrema-direita se utiliza quando quer desviar o foco. Por isso, é sempre importante verificar as informações que você recebe nas redes ou no WhatsApp, porque vem muita desinformação de todos os lados, tá? Não é exclusividade da extrema-direita. Nós vivemos uma avalanche de fake news e desinformação vinda de todos os lados. Por isso, mantenha seus dois olhos abertos, para que num ato de ingenuidade e até boa fé, você não acabe passando notícias falsas ou fora de contexto, tá bom? Tá, mas por que assim do nada? Por que resolveram tirar logo essa matéria do fundo da gaveta? Eu tenho uma teoria. Bolsonaro vem sendo questionado sobre sua própria dívida pública. Em 2020, ele deixou uma dívida de 6,53 trilhões, equivalente a mais de 90% do PIB. A gente tem visto muita gente na esquerda e até na centro-direita atacando o Bolsonaro por causa disso. Como resposta, as células de desinformação da extrema-direita estão munindo os apoiadores do presidente com um contra-argumento para quando forem questionados a esse respeito. Bom,
Quem conhece o PSOL sabe muito bem que não somos exatamente fãs do Bolsonaro. Muito pelo contrário. É unânime entre os membros do PSOL que o Bolsonaro é o pior presidente que já tivemos no Brasil. Consequentemente, teríamos o maior prazer de falar de maneira simplória. É tudo culpa dele. Só que temos que ser honestos com vocês e dizer não. Dessa vez, não é culpa do Bolsonaro. Pelo menos, não completamente. Apesar das muitas políticas desengonçadas desse governo, a gente precisa lembrar que o Bolsonaro pegou o país numa situação muito difícil. Economia desacelerando, desemprego lá em cima. Ele pegou a faixa com uma dívida de 3,8 trilhões. Então ele pegou o governo com uma situação econômica onde a interferência estatal era crucial para arrumar a bagunça e me escolhe o Paulo Guedes com suas políticas neoliberais lunáticas para ser ministro da economia. Só que fora tudo isso, meu povo, em 2020 a gente teve uma parada que ninguém esperava, né? Pandemia. É óbvio que isso faria a dívida pública crescer. Não tinha outro jeito. É claro que melhores políticas econômicas, sanitárias e sociais poderiam ter amortecido essa queda. Por exemplo, em vez de ter dado 1 trilhão para os bancos sem qualquer contrapartida, podiam ter direcionado esses recursos para as pequenas e médias empresas, que em conjunto empregam bem mais do que grandes empresas. Ou ter aumentado o auxílio emergencial e mantido assim por mais tempo, já que isso daria um retorno maior com o efeito multiplicador das políticas de redistribuição de renda. Pera, a gente tá falando meio grego, né? Mal você sabe o que é efeito multiplicador das políticas de redistribuição de renda, não sabe? Se você quiser saber mais sobre isso, deixa aí nos comentários que a gente faz um vídeo explicando essa parada. Mas a real, minha gente, é que quem quer que estivesse na presidência em 2020 levaria a dívida pública lá pro alto. Não é exclusividade do Bolsonaro. Podia ser o Santo Lula, o Coronel Ciro, a Marina da Floresta ou até aquele invasor do Boulos. Podia ser qualquer um. A dívida pública ia lá pro teto. Isso não é exclusividade do Brasil. O Japão, com toda a sua solidez econômica, teve um déficit orçamentário de mais de 200% em 2020. Do jeito que apresentamos as coisas nesse vídeo, pode até parecer que estamos passando um pano pro Bolsonaro, mas não é verdade em absoluto. Nós só estamos querendo que esse ponto em particular seja entendido com clareza pelas pessoas. Devemos ter clareza, pois do contrário, agimos através da emoção e nem sempre ela é uma boa conselheira no que se refere à política. Além disso, é muito fácil e confortável culpar o Bolsonaro por tudo. Como se antes dele chegar ao poder nosso país fosse assim, né? Mil maravilhas, sabe? Bom, definitivamente não era. Muitos dos problemas que o Brasil tem foram sim agravados com Bolsonaro. Mas eles já estavam aí antes desse fascista chegar ao poder e é preciso ter isso claro. Porque os problemas não vão simplesmente sumir com a saída desse palhaço assassino. Tirar Bolsonaro é urgente. Mas a gente tem muita coisa além disso para resolver nesse país, tá certo, galera? Ah, e se você quer que o Bolsonaro caia, procura onde é que vai ser o ato aí na sua cidade. E vê certinho o lugar e não vai confundir, hein? Porque às vezes, né, vai que você cai lá naquele outro lugar. E agora, para socialismo e liberdade, digite 50.